Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum e o Evangelho nos apresenta este leproso que é curado. O tema da lepra nos é apresentado e que já é precedido pela primeira leitura, que nos mostra a condição do leproso já no tempo de Israel antigo. Diz aqui, nós ouvimos a leitura do livro do Levítico, no capítulo 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal deverá andar com as vestes rasgadas, com o cabelo assanhado, com o cabelo e a barba assanhados, e gritando: impuro, impuro, para que ninguém dele se afaste, para que ninguém dele se aproxime. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar fora do acampamento. Vocês podem imaginar aqui o sofrimento dessas centenas de leprosos na época de Jesus, que, uma vez leprosos, eram retirados da sua família, que não podiam exercer trabalho algum, tinham que viver às margens da cidade, tinham que mendigar, porque já que não podiam trabalhar, como é que iriam se manter? E o pior de tudo, além do sofrimento de ter as suas carnes apodrecendo, além do sofrimento de ter que mendigar para receber o pão, além do sofrimento de perder os seus familiares e viver de qualquer jeito amontoado com outros leprosos, ele ainda era tido como um maldito. Não era apenas aqui uma doença, ele ainda carregava dentro de si a marca de que, se ele estava doente, é porque ele tinha sido castigado, é porque ele mereceu. Ele fez por onde? Quando nós hoje vemos uma pessoa doente, nós normalmente nos voltamos para aquela pessoa com compaixão, com misericórdia. Meu Deus, como ele sofre. Na época de Jesus e já antes mesmo de Nosso Senhor, quando a pessoa olhava para um leproso, não lhe dedicava misericórdia e compaixão, porque se ele estava com a lepra, é porque ele fez algum pecado para aquilo merecer. Sim, não podia frequentar o templo, logo era alguém, uma pessoa separada de Deus. Então aqui nós podemos perceber o grande sofrimento de uma pessoa leprosa, e é um desses leprosos que se aproxima de Nosso Senhor. Ele faz aquilo que não era permitido, porque ele não deveria se aproximar, ele deveria à distância já se apresentar: impuro, impuro, leproso, leproso. Mas não, ele se aproxima de Nosso Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Meus irmãos, este homem, tomado por este sofrimento, faz uma prece tão bonita. Ele, sem saber, já reza um pedacinho do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu. Ele não impôs a Deus a sua vontade. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz: eu quero, fica curado. Mas ele colocou a decisão nas mãos de Nosso Senhor. Lembremos-nos, meus irmãos, que na época de Jesus existiam centenas de leprosos e nem todos eles foram curados. Que na época de Jesus existiam muitos cegos, coxos, surdos, mudos, e nem todos foram curados.
que muitos morreram e nem todos foram ressuscitados, receberam a vida novamente. Jesus Cristo concedia esta graça a alguns para testificar a veracidade da sua palavra e levá-los à conversão. A finalidade não era simplesmente a cura, de modo que este leproso, ele poderia não ser atendido, mas ele se colocou diante de nosso Senhor e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Meus irmãos, já aqui, este texto evangélico nos ensina como deve ser a nossa oração. Nós não podemos impor a Deus a nossa vontade. Nós não podemos colocar Deus no canto da parede e exigir que Ele nos conceda aquilo que nós estamos pedindo, porque nós estamos precisando, porque nós não conhecemos o melhor para nós. Nós não conhecemos os caminhos de Deus. Pode ser que o caminho de Deus passe por aquela humilhação econômica, pela perda dos seus bens, pela perda do seu dinheiro, pela sua falência. Porque o que Deus quer primeiramente, e é isto que nós precisamos querer, o que Deus quer primeiramente é a salvação da minha alma. Então, se para a salvação da minha alma é necessário que eu passe por uma doença e por uma doença dolorosa, louvado seja Deus, porque Ele quer a salvação da minha alma, Ele quer o melhor para mim. Eu sei, meus santos, que dizer isso não é fácil, que dizer amém a isso com todo o coração é uma graça de Deus, mas a nossa inteligência precisa, pelo menos o primeiro passo, a nossa inteligência precisa se converter. Os nossos afetos, eles vão se debater, mas a nossa inteligência deve aquecer e dizer amém. É isso mesmo. Primeiramente, o mais importante é a salvação da minha alma. Primeiramente, o mais importante é ir para o céu, porque afinal de contas, o que foi que os mártires fizeram? Se não isso, os mártires abraçaram a morte do corpo para alcançar a vida de Deus. Os mártires aceitaram a morte cruenta e dolorosa para alcançar a glória do céu. É isso que os mártires nos ensinaram. Nós celebramos agora sábado, ontem, o dia de um santo que todos nós aqui do Cristo Rei devemos ter muita devoção. Por quem devemos ter muita devoção? São José Luiz Sanches del Rio, um menino de 13 anos que queria morrer por Cristo Rei. Por quê? Porque era um louco, porque era um desequilibrado, porque ele amava o sofrimento? Não, porque ele via que não existia caminho mais seguro para ir para o céu do que morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma graça que nós católicos precisamos tomar posse, porque nós nos enchemos de materialismo, e materialismo religioso, isto é, nós vamos para a igreja e pedimos um monte de graças materiais, nós vamos para a igreja e pedimos que Deus nos ajude a pagar as nossas contas, que Deus nos ajude com a nossa doença. Tudo isso, meus santos, pode ser pedido. Eu não estou dizendo que seja pecado pedir a Deus um emprego, que seja pecado pedir a Deus para pagar as contas. Não é pecado, deve ser pedido. Nosso Senhor nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Não é pecado. O que eu estou dizendo que é pecado é quando você coloca isso em primeiro lugar. É quando você esquece que o mesmo Senhor que nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o resto vos será dado em acréscimo. É resto, não é o principal. O mesmo Senhor que ensinou a pedir as coisas materiais, nos ensinou que o que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Não fez nada. Então nós precisamos suplicar a Deus a sua graça, o seu Espírito,
para que Ele mude o nosso coração e nós compreendamos o que verdadeiramente importa, de modo que a nossa oração precisa ser humilde e nós precisamos, se queremos que a nossa oração seja cristã, deixar o espaço para Deus não nos dar aquilo que estamos pedindo, nos dá uma outra coisa. Eu já falei a vocês que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu não tinha ainda abraçado a fé, porque esse primeiro passo de um conhecimento um pouco maior de Nosso Senhor, me veio aos meus 16 anos. Até os 14 eu ia à missa, Deus sabe como, de cor presente. E eu lembro que até os 14, 15 anos, uma prece que me acompanhou por anos, que eu pedia a Deus algo, e Deus não me concedia, e nunca me concedeu. E hoje eu vejo que se Ele tivesse me concedido aquilo, teria sido a minha perdição. E eu pedia, e eu chorava, literalmente, eu não estou usando uma metáfora, eu chorava, pedindo aquela graça, que era uma desgraça, não era má, em si, aquilo que eu estava pedindo, e vocês vão morrer de curiosidade que eu não vou dizer, em si, aquilo que eu estava pedindo, não era mal, mas não era para mim, não seria bom para mim, e Deus, eu fui mal, e Deus misericordiosamente não me concedeu aquilo que eu pensava que era o melhor. E olha, eu fiz novena, e eu vi a prece do leproso, e eu digo, Senhor, se quiseres, podes me dar aquilo. E Jesus disse, eu não quero, não te darei, eu não quero. E nós precisamos, meus santos, aplicar isso na nossa vida, isto é, nós às vezes pensamos que o melhor para nós é algo, mas o melhor é aquilo que concorre para a nossa salvação eterna. Aqui, meus santos, disso não teremos dúvidas. Se você pedir graças espirituais, Deus sempre vai lhe conceder. Senhor, converte-me. Deus sempre quer a nossa conversão. Senhor, me ensina a te amar e a te amar acima de todas as coisas. Deus sempre quer nos conceder esta graça. Senhor, concede-me a libertação daquele pecado. Deus sempre quer que nós nos libertemos de um pecado. Meu Deus, retira do meu coração este apego desordenado. Deus sempre quer nos conceder, porque aquilo que concorre para a nossa salvação eterna, podemos e devemos pedir sem medo. Deus nos concederá, mas as graças materiais podem concorrer ou não para o nosso bem. Então este leproso, ele nos ensina a converter a nossa prece, para que ela se torne uma prece humilde e agradável a Deus. Senhor, seja feita a vossa vontade. Você pediu, você chorou, você suplicou, você implorou, e no final você diz, Senhor, mas seja feita a vossa vontade, na terra, na minha vida, na minha família, como ela é feita no céu. Seja feita a vossa vontade. É a primeira lição de hoje. A segunda lição, meus santos, é que nós precisamos pedir a Deus, e o salmo de hoje, ele nos remete a isso, é que existe um mal infinitamente pior do que o mal da lepra. Existe uma lepra que ela corrói a alma. O salmo de hoje diz, né? Nós ouvimos, salmo tão bonito que nós poderíamos decorar para recitá-lo sem precisar ler. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Eu disse, eu irei confessar meu pecado e Senhor, perdoastes minha falta. Então existe esta alegria infinitamente maior
da libertação desse mal espiritual que é infinitamente pior do que o pecado, a lepra, que é a lepra da alma. Os autores espirituais, os padres da igreja sempre fazem esta relação. A lepra, ela apodrecia o corpo, o pecado apodrece a alma. A lepra, ela apodrecia o corpo, o pecado apodrece a alma. A lepra retirava o leproso do seu convívio social, da sua casa, da sua família. O pecado nos retira do céu, do nosso convívio celeste, da nossa amizade com os santos, com a Virgem Maria, da nossa filiação divina, nos retira da mesa dos sacramentos, nos afasta de todas as graças de Deus. De modo que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos faça desejar a cura da lepra da nossa alma, daqueles pecados que se agarram à sua alma, à sua vontade, ao seu coração, e do qual às vezes você não quer nem se libertar. Pedir a Deus esta conversão, porque, meus santos, qualquer doença, ela é passageira. Depois que você morrer, dela você ficou livre, mas a doença do pecado continuará na sua alma por toda a eternidade no inferno. Que Deus nos livre disso. Nosso Senhor disse: não tenha medo do que pode matar o corpo, tenha medo do que pode matar a alma, do que pode nos condenar ao inferno. Tenha medo disso, de modo que, imagine, se você soubesse que numa igreja todas as graças materiais, cura, graças de pagar as suas dívidas, de alcançar o emprego, um casamento dos seus sonhos, aquelas graças materiais, numa igreja isto era concedido, na outra o perdão dos pecados, para onde você iria? Uma pergunta semelhante a essa, um santo fez ao seu amigo. São Luís, rei da França, tinha um amigo chamado Joinville. E um dia ele chegou para o seu amigo e disse: Joinville, o que você escolhe? Pegar lepra ou cometer um pecado mortal? Meus santos, o que você responderia? Pelo amor de Deus, não venha já de imediato com a resposta piedosa. Olhe para o seu coração e o que você responderia? Isto é, olhe para o seu coração que guarda mágoa, olhe para o seu coração que vê coisas indecentes na internet, olhe para o seu coração que olha para as mulheres e para os homens na rua de uma maneira que não agrada a Deus, olhe para o seu coração que se veste de uma maneira indecente, olhe para o seu coração que tem preguiça de rezar e me responda, o que você preferiria? Pegar um câncer doloroso, sem cura, e que lhe causasse muito sofrimento, ou cometer um pecado mortal? Pois bem, Joinville, quando ouviu essa pergunta do seu amigo santo, rei, disse: eu preferiria, ele disse, cometer 30 pecados mortais a pegar lepra. E São Luís disse: louco, insensato, porque a lepra ou qualquer doença, quando você morre, ela o abandona. O pecado não. E quem foi que disse que você se arrependerá e buscará a confissão? Quem foi que disse, se você continuar alimentando aquele pecado no seu coração, aquilo que você sabe que não agrada a Deus, quem foi que disse que você vai se arrepender mesmo? E quem foi que disse que você terá tempo de procurar um sacerdote e se confessar? Porque cada vez que você peca, a desgraça se apodera da sua alma, e que pode acontecer de você se envolver de tal maneira naquele pecado, que vire as costas para Deus. Nós precisamos, meus santos, amar a nossa alma,
Nós precisamos querer a nossa salvação eterna mais do que queremos um bom emprego, mais do que queremos as amizades, mais do que queremos a saúde, mais do que queremos a beleza, mais do que queremos um bom casamento, porque tudo isso passa. O casamento passa porque o seu companheiro ou a sua companheira morre. A beleza passa porque a velhice virá, as rugas virão, a doença virá, a saúde vai abandoná-lo. O dinheiro, se não passar, quando você morrer, você não vai levá-lo também. Caixão não tem gaveta, não sei o que a gente diz, e mortalha não tem bolso, você não vai levar. Então o que é que você está fazendo quando você se vê se gastando tanto, desejando as coisas passageiras e não pedindo a Deus a graça de desejar o que é eterno? Porque nós precisamos pedir a Deus a graça de desejar, porque nós por nós mesmos não desejamos. Nós por nós mesmos não desejamos o céu mais do que desejamos o conforto. Nós por nós mesmos não desejamos fazer a vontade de Deus mais do que fazer a nossa vontade. Por nós mesmos queremos fazer a nossa vontade. Por nós mesmos queremos fazer aquilo do qual nós gostamos. Por nós mesmos buscamos os nossos prazeres. Por nós mesmos nós não buscamos morrer para a nossa vontade, ou como o menino São José Luiz Sanches del Rio, morrer por Cristo Rei. Aquele menino que, para se salvar da morte e da tortura, ele precisava apenas dizer: morra Cristo Rei. Só isso. Como Santa Inês, antes de ser flagelada e depois decapitada, aquela menina de 13 anos, àquela menina foi pedido apenas que ela dissesse, que ela jogasse umas pedrinhas de incenso no fogo de um ídolo romano, lá no século IV, no início do século do século III. Era só isso. Mas Inês preferiu ser flagelada, uma menina de 13 anos. Estou pegando aqui exemplos de criança que estão bem frescos na minha cabeça, que eu preparei a pregação lá no Micare Cristo para isso. Uma menina de 13 anos que é surrada e ela diz: eu prefiro apanhar até morrer, mas não negarei a minha fé. Meus santos, isso é uma graça de Deus que nós precisamos pedir. Meu Deus, se o Senhor deu essa graça a uma menina que, como diz Santo Ambrósio, a uma menina que normalmente chora com uma alfinetada. Uma criança, uma menininha de 13 anos, se você lhe dá um beliscão, ela chora. Pois ela suportou a dureza do martírio e entregou a cabeça para ser degolada, para ser decapitada, com a paz que deixou abalado o próprio algoz, aquele próprio que iria lhe cortar a cabeça. Então, é uma graça que nós precisamos pedir a Deus. Meu Deus, que eu tenha tranquilidade, sem revolta, sem desespero, que eu renuncie às minhas vontades. Sem revolta, sem desespero, que eu faça o que mais te agrada. Porque às vezes fazemos a vontade de Deus, mas fazemos com raiva, fazemos revoltados, porque Deus está pedindo isso de mim. Deus é muito exigente. Eu preciso fazer tudo isso para ir para o céu. Isto é, fazemos de má vontade, quando deveríamos fazer com toda alegria. Que alegria! Deus está me dando o caminho mais seguro de ir para o céu. O menino, São José Luiz Sanches del Rio, que como não queria dizer simplesmente, morra Cristo Rei, só isso, como ele se recusou a dizer isso, arrancaram-lhe a sola dos pés e lhe fizeram caminhar 14 quilômetros. 14 quilômetros, para quem conhece, é dar quase 4 voltas no caminho mais longo do Parque Mãe Bonifácia. Imagine, caminhar com os pés, com os nervos expostos, e o menino caminhava dizendo: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Isso deve nos envergonhar de um lado, e por outro lado mostrar que a nossa oração precisa ser uma oração convertida,
que nós precisamos rezar mais e rezar melhor, que nós precisamos pedir a Deus as graças espirituais, que nós precisamos louvar a Deus por nós podermos participar da Eucaristia. Meus santos, o Senhor se dá a nós corpo, sangue, alma e divindade, e nós não nos alegramos suficientemente. O Senhor nos perdoa os nossos pecados e nós não lhe somos gratos, e o salmista hoje diz: regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Ele está falando do perdão de Deus, de agradecer. Obrigado, Senhor, eu não mereço o teu perdão, porque o meu arrependimento nem é tão perfeito assim, mas eu te agradeço, Senhor, a tua bondade, e eu me comprometo, Senhor, em me esforçar para ser melhor, e eu me comprometo, Senhor, a me esforçar para te seguir mais fielmente. E você diz: mas padre, mas eu tenho pedido isso de vez em quando. Pois você precisa pedir sempre. Mas padre, eu tenho recebido a Eucaristia, eu tenho me confessado sempre, mas não consigo me desapegar dos meus pecados. Eu tenho comungado frequentemente e continuo com tanta coisa ruim no meu coração. Então você precisa comungar melhor. Nós agora aqui na paróquia estamos incentivando isso, comungar melhor, fazer ação de graças. Por isso que toda missa nós iremos fazer aos domingos, expondo o Santíssimo. Durante a semana, convidando. Claro, se você não pode, vá em paz, que Nossa Senhora o acompanhe. Fique tranquilo. Se você não pode, paciência. Mas se você pode, faça ação de graças. Terminou a missa, permaneça e vá conversar com o nosso Senhor. Ele está ali dentro do seu coração. Diga a Ele: meu Deus, eu sou uma tranqueira, eu sou tão fraco, Senhor, os meus propósitos esfriam tão rapidamente. Eu faço um propósito de viver a santidade e já me vejo procurando tantas coisas deste mundo. Me ajuda, Senhor. Conversar com Deus. Terminou a missa hoje, quem tiver que ir embora tranquilamente, sai em silêncio, mas quem puder, permaneça e fazer este momento de oração com Deus, de diálogo com Deus, de ação de graças, pedindo a graça da conversão, porque senão nós viremos a missa, nós nos diremos católicos, mas nunca de verdade teremos um coração convertido, que ama a Deus e odeia o pecado. O ódio ao pecado é uma graça que vem do céu. Assim como amar a Deus acima de todas as coisas é uma graça de Deus, porque eu por mim mesmo, eu me amo e amo a minha vontade, amo os meus prazeres. Amar a Deus acima de todas as coisas é graça do céu, e odiar o pecado é graça do céu, porque ninguém aqui peca por ascese. Quem peca, peca porque gosta daquele pecado, gosta de falar mal da vida alheia, gosta de se deixar levar pela ira, gosta da preguiça, gosta de ver o que não deve, gosta de se vestir de uma maneira indecente. Se você peca porque você gosta, porque o seu coração é amigo do pecado e do diabo. Então pedir a Deus a graça de odiar o pecado é um presente, mas que deve ser suplicado. Meu Deus, põe inimizade no meu coração. E procurar ser devoto da Virgem Maria, a inimiga por excelência do pecado. Porém inimizade entre ti e a mulher. Então se agarrar a Nossa Senhora e dizer: minha mãe, me ensina não apenas a amar a Deus, mas a odiar o diabo. Me ensina não apenas a amar a Deus e a sua vontade, mas a odiar o diabo e as suas obras, e as suas seduções, e as suas pompas, e as suas mentiras. Me ajuda, minha mãe. Mas isso, meus santos, é algo que nós precisamos pedir constantemente, porque o diabo, como diz São Pedro, é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. A quaresma está se aproximando, e o diabo também, para querer o quê? Desvirtuar os nossos propósitos quaresmais. Rezemos, aproximemo-nos de Deus e peçamos que Ele coloque no nosso coração um amor profundo e verdadeiro a Ele, e um ódio profundo e também verdadeiro ao diabo e a todas as suas obras, a todas as suas mentiras
e a todas as suas seduções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.